hoje a minha convidada é Tatiane, Tati Make, que muitos conhecem, maquiadora muito competente. Topou vir aqui no projeto Fora da Curva para contar um pouquinho da trajetória dela, de como ela se construiu como maquiadora e tantas outras coisas que ela vai contar pra gente. Obrigada, Tatiane, por você estar aqui. Obrigada a você, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acredito que falar da nossa história, né, de uma certa forma, coloca a gente no ponto de observar de novo tudo que foi feito. Então, sim, é até um presente, né, pra mim também, falar da minha história, porque me ajuda também a olhar pra ela também com outros olhos, né. Como é que você cresceu? Da onde você vem? Como é que foi aí o teu início de vida? Eu sou a quarta filha, meus pais tiveram 5 filhos, tiveram uma irmã mais velha, tiveram um menino, e esse menino faleceu. Depois tiveram uma outra irmã, eu e minha irmã mais nova. Então só mulheres? Só mulheres. Eu nasci na cidade de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, e eu acredito que a minha infância, durante bastante tempo, eu não vou nem dizer que foi difícil, porque os meus pais, eles são muito positivos, sabe, com essa questão da dificuldade financeira. Eles sempre trouxeram a nossa realidade para um ponto, assim, de positividade, né? Uhum. Vai dar tudo certo, mas não que isso tenha tornado as coisas mais fáceis pra eles, né? Pra gente, de repente sim, mas pra eles não tive grandes questões, assim, na adolescência, como muitos adolescentes têm, mas vi muita coisa ao meu redor que trazia a minha visão pra essa realidade difícil e dura, que é da escassez, da falta de educação, né? Educação que eu digo de escola, né? Falta de grana mesmo. Então foi uma infância, assim, de periferia mesmo, e a gente viu muita coisa difícil. Como você disse, como você se construiu, né? A minha construção, até quando você me convidou para estar aqui, essa palavra construção, para mim, ela é muito presente na minha vida, né? Porque foi uma construção de eu criar o meu olhar para o mundo e o meu olhar para mim. Eu me desafiava o tempo todo a pensar como que poderia ser diferente. Isso aqui não é a verdade absoluta. Foi uma construção que teve altos e baixos, né? Tem ainda, porque eu casei muito nova também, com um homem 26 anos mais velho que eu, então foi um choque pra minha realidade mesmo, né? Em vários aspectos. Por quê? Por conta da diferença da idade, por conta da minha pouca idade. Eu não vou dizer que foi uma coisa ruim, nada, foi uma coisa consciente, né? Os meus pais participaram de tudo, a gente teve uma relação saudável. Quantos né? anos você tinha? Eu tinha 18 para 19. Nesse momento da minha vida, eu construí uma coisa, né? Uma imagem, uma autoimagem a meu respeito, até esse momento do casamento e tal. Essa relação que eu tinha com a minha imagem, com o meu poder mental, né? Com a minha possibilidade de criar a minha própria realidade, nesse momento foi um pouco deixada de lado, assim, porque existem as distrações no meio do caminho, né? A gente olhar para o lugar comum, porque o que eu via na minha família e ao meu redor durante a infância e a adolescência. Eu via minha mãe, minhas tias, minhas irmãs, casa, tem filho e vai fazer o que dá pra fazer. Eu queria ser diferente disso, eu queria trilhar um caminho de não ser diferente das pessoas. Deve ter outro caminho. Mas deve ter outra opção, deve ter outro caminho, deve ter outro jeito de eu poder fazer o que eu quero fazer. Sim. Porque nesse tempo todo, eu fui buscar coisas pra mim, dentro das possibilidades que a gente tinha, que pudesse me colocar nesse caminho, de fazer coisas diferentes, né? Eu tinha essa questão do não pertencimento que existe, né, por conta da raça, por conta da condição social. Eu acho que a gente acaba estando num lugar e você não se enxerga em outros lugares. Sim. Por conta dessa coisa de você não sentir que você pertence àqueles lugares. Então, com 13 anos eu falei, mãe, quero fazer teatro. Porque eu era muito tímida, muito reservada, e eu achava que ali no teatro eu poderia ter outras possibilidades diferentes da que eu via. Eu pensei que talvez fazendo teatro eu conseguisse me soltar, ganhar mais autoestima, ganhar esse poder de falar, né, de me expressar. Uhum. No teatro eu conseguia ver a possibilidade de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando eu fiz o teatro, a gente aprendia tudo, né? Interpretação, maquiagem, figurino, a gente aprendia tudo. Eu falei, nossa, a gente pode ser tão versátil assim, né? Sendo artista. Quando eu cheguei na fase pré-adulta, né? 18, 19 anos, eu senti que rolou ali uma distração, sabe? Voltei pro lugar comum. E aí eu me casei, né? Muito nova. Esse período do casamento eu senti que rolou uma desconstrução, né? Eu me enxergar muito como uma mulher, dona de casa, que muito provavelmente
já ia logo muito nova ter um filho, depois outro filho, e aí eu ia seguir aquele caminho que eu estava imaginando que fosse ser diferente, né? E aí eu acho que a gente sempre vai voltar, e eu espero, né, que as pessoas também sempre voltem naquele ponto inicial, né? Que é onde você imaginou o que você poderia ser, onde nasceram os seus sonhos, onde nasceram a sua realidade que você criou na sua mente, né? O que você sonhou pra você. Foi onde eu decidi me separar, reconstruir a minha vida, voltar ali onde os sonhos começaram. Quando você se separou, então você foi buscar essa menina de 13 anos que estava lá te esperando. Tava me esperando, resgatar essa criança, né? Essa menina sonhadora, que via várias possibilidades. Já tendo as minhas clientes, fui segurar pincel em TV, retocar passaporte, fazer tudo, começar de novo, fui aprender o ofício em vários lugares, né? Diferentes, porque os universos são diferentes, né? O universo de casamento é um, de TV é outro, do teatro é outro. Sim. Então eu mergulhei na profissão, mergulhei em mim, então fui fazer terapia, fui tentar voltar a olhar para dentro, né? E durante esse período eu vim buscando dentro do meu trabalho o que eu poderia fazer como maquiadora para que eu pudesse fazer com que essa minha transformação fosse a transformação que o meu trabalho ia causar no outro, né? Essa transformação eu senti que ao longo da minha carreira era o que chamava a atenção das pessoas, né? Comecei a perceber quando eu comecei a ser procurada para dar aula de maquiagem para alguns colegas de profissão. E aí durante o período de aula ali, eu sentia assim, bom, a pessoa quer aprender a fazer um olho, ela quer aprender a fazer a pele, mas aí chegava num ponto onde eu via que o assunto desvirtuava para essa questão. Como que você conseguiu? Como que você enche sua agenda? Como que você consegue se manter só sendo maquiadora? Eu ainda faço só de final de semana. Durante a semana eu trabalho com outra coisa. Aí eu comecei a ver que essa questão da autoestima, essa questão de você não desistir de você se qualificar, de você enxergar os seus potenciais, eu comecei a ver que era aí que estava o negócio, não era na técnica. Óbvio que a pessoa tem que ter a técnica para fazer o trabalho, mas eu comecei a ver que isso estava em outro lugar. Também criei o link nas mulheres que eu atendo, né? Porque muitas mulheres sentam na cadeira, não vou dizer todas, mas a maioria, e quando a pessoa começa a falar de si, ela fala de uma forma pejorativa, né? Eu não gosto do meu nariz, tem que afinar meu rosto, Então eu comecei a entender que o meu trabalho, ele tinha uma responsabilidade muito maior do que eu imaginava, do que só aplicar ali a técnica. E aí eu comecei a me especializar em conseguir fazer uma leitura das pessoas. Então eu sinto que o meu trabalho hoje é conscientizar as pessoas com relação à imagem e com relação a essa questão da autoestima, né? Então conscientizar a marca do potencial dela. Vou fazer uma maquiagem, conscientizar aquela mulher a respeito da verdade, né? Não o que ela ouviu a respeito dela. Então a gente pode dizer que talvez esse jeito como você trabalha, que virou, enfim, uma especialidade dentro do teu trabalho, ele está muito associado a uma experiência que você teve na tua vida com você. Exatamente. Não é? Que lugar você está, para onde você quer ir, que eu estou ouvindo a meu respeito que não diz respeito a mim, né? Então me parece que você traz essa experiência de vida para o teu trabalho e faz essa comunicação com as tuas clientes, que na maior parte são mulheres. Sim, exatamente. Né? Uma mulher, quando ela é noiva, ela tá passando por um processo de grandes transformações na vida dela, né? Primeiro ela tá se reconhecendo como mulher, ela vai construir a família dela, ela tá tendo que lidar ali com a preparação do casamento. Então, antes da maquiagem, eu preciso enxergar quem é aquela mulher. Se você vai fazer o previsível, ela senta na cadeira, fala tudo que ela não gosta, você vai lá e corrige tudo com a maquiagem. Eu não consigo ver as coisas dessa forma. E eu sempre olhava aquilo e falava, gente, mas será que ela tá falando da mesma pessoa que eu tô vendo? Não. Porque sempre foi uma coisa que não entrava na minha cabeça, né? Principalmente depois dessa transformação. E Tati, me diga uma coisa, o que você considera que foi uma coisa que te ajudou muito nesse percurso? Para você chegar onde você está agora, né? Com tantas ideias e com tantas possibilidades aí na tua frente. O que mais me ajudou foi a minha conexão com a minha verdade. Sempre que eu desviava disso, a gente cai na ideia
do outro, né? Que o outro faz a seu respeito. É óbvio que a gente não vai ficar isolado dentro da gente, Sim. mas eu acho que essa conexão me ajudou bastante. Porque era sempre assim, mas você vai fazer esse trabalho? Não, você tem que estudar. Óbvio que eu tive que estudar, mas você vai abrir uma empresa, mas para ser empresário tem que ter muito dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa vai limitando a gente. Então eu sinto que sempre que eu passava por isso, quando eu me conectava com a minha força, quando eu falava qual é a verdade, quem eu realmente sou, o que eu acho a meu respeito, eu senti que isso foram sempre molas pra mim, né? Essa questão racial, essa questão também de ser mulher, né? Você se intimidou com isso na tua vida? Como é que você lidou com isso? Você muitas vezes voltou para trás, se sentiu menos? Eu nunca me intimidei com isso. Eu acho que esse período onde eu tava muito enfraquecida, acho que enfraquecida porque eu tava nessa desconstrução, né? Por estar cercada por pessoas mais velhas, mais instruídas. Eu até acreditei, porque eram pessoas que eu respeitava, né? A gente ouve muito quem a gente respeita. Mas ainda me questionando sobre se aquilo era verdade, sabe? Se eu sendo mulher, eu não consigo mesmo empreender, eu sendo negra, não consigo mesmo empreender, não consigo mesmo aprender a administrar uma empresa, né? Mesmo quando esse ponto de vista a meu respeito, de que eu consigo, eu faço, eu vou atrás, ele estava mais enfraquecido, eu ainda me questionava, né? E depois que eu enxerguei a força que eu tinha, eu não precisava voltar atrás, me sentir menor por ser mulher, por todas as condições possíveis e imagináveis, isso foi só aumentando, né? Me ajudou a encontrar o meu espaço, a posicionar o meu trabalho dentro de um mercado, né? E você fala, eu fui com medo, mas deu certo, eu tive que enfrentar isso aqui, mas deu certo. Então você sentiu muitas vezes muito medo? Sinto sempre. Bom, foram vários, né, desde o começo. A primeira pessoa que você vai maquiar, o primeiro trabalho grande que você pega. No final de 2018, por exemplo, eu surtei. Porque eu achei muita responsabilidade alguém vir me perguntar como que eu fiz. E eu vou lá e falo pra pessoa, vai que aquilo não dá certo pra ela. No momento que eu decidi me libertar, falar disso com as pessoas, fazer com que as minhas clientes enxerguem a verdade, fazer com que os meus alunos enxerguem a verdade, os meus clientes, agora que eu trabalho com essa questão das outras marcas também, que eles enxerguem a verdade. Quando eu comecei a falar disso, eu senti que quando as pessoas começaram a reparar isso, aquilo me trouxe muito mais força, sabe? É legal falar aqui para as pessoas que estão assistindo, não tenham medo de se transformar, de deixar essa verdade aparecer, que dói às vezes, mas ela é muito provavelmente o seu propósito, ela é muito provavelmente o seu combustível. Muitas vezes é na dor que está a resolução. O remédio, né? O remédio. Tatiane, muito obrigada, viu, por esse tempo aqui, contando da sua vida. Foi muito bom, momentos assim de muita emoção também de ouvir. E eu espero que para todo mundo que está assistindo, não é, possa se utilizar dessas histórias de vida que são tão importantes e são inspiradoras também. Muito obrigada, Tatiane. Obrigada a você, eu que agradeço.